E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, vai lançar a sua candidatura à presidência da República no dia 16 de agosto de 2025. O lançamento da candidatura vai acontecer em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Partido Novo na tarde de hoje. Segundo a legenda, a candidatura será lançada em um evento para mais de 2.000 pessoas na capital paulista e entre os convidados do lançamento desta candidatura estaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Figueiredo, você é um cara que sempre cobrou isso, que os candidatos se lancem, digam quem são, de que forma são, para o que vieram. Verdade, viu, Paulo? O governador Romeu Zema fazendo o caminho que você indicava. E tomando a atitude que, inclusive, o governador Caiado já se anunciou, né, como pré-candidato, obviamente não dentro de um comunicado como será feito o do governador Romeu Zema, e eu acho que isso é muito importante, né, Paulo? Porque as peças precisam serem colocadas para que, a partir disso, comece a ter pesquisas mais direcionadas, pesquisas com uma exatidão melhor. E tem um outro detalhe que você sempre me alertava e que eu não ponderava como um dos grandes riscos, que é realmente a visibilidade. Quando você se coloca à disposição, você se torna visível e aí a metralhadora das fake news e de todas as outras informações para denegrir a imagem desse pré-candidato se inicia, né? Então, a gente tem que estar atento. O governador Romeu Zema, acredito eu, que também sabe, inclusive de toda a sua equipe por trás do Partido Novo, sabe realmente desses riscos, e vamos ter agora a história começando a ser escrita do próximo ano, né, Paulo? Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá participar ao vivo deste evento em São Paulo. Ele tem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a proibição de deixar Brasília. Ele está usando tornozeleira eletrônica, hoje mesmo foi ao Congresso Nacional, fez uma aparição na Câmara dos Deputados e, revoltado, mostrou a tornozeleira eletrônica, dizendo que não concordava com isso. Então ele deve participar desse evento em São Paulo por videoconferência, nesse lançamento da candidatura do governador Romeu Zema à presidência da República. O que, na minha opinião, vai ser o grande desafio do governador Zema é a capilaridade nos demais estados da federação. Na região sul e sudeste, Romeu Zema tem uma penetração razoável. Ele já apareceu para alguns players dessas regiões como um provável candidato com condição de estar disputando a eleição. Mas fora das regiões sul e sudeste, ele tem uma dificuldade de mostrar a sua imagem, porque ainda não teve essa oportunidade e esse formato de campanha. Então agora nós vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. Sem sombra de dúvida, né, Paulo? Até porque ele estava com um trabalho muito forte em Minas Gerais para tentar organizar o estado e colocar ele realmente nos trilhos. E esse vai ser o grande desafio agora do governador Romeu Zema, conciliar as agendas, né? Mas um ponto que eu acho que é importante para todo pré-candidato que se coloque como com intenções, né, à presidência da República, Paulo, ele precisa ter também entregas. E o governador Romeu Zema, a gente sabe que no primeiro mandato dele ele tem inúmeras entregas, principalmente de reorganização do estado de Minas Gerais, e agora no segundo mandato também. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, ele se torna realmente um pré-candidato forte diante da importância política do seu nome, mas isso também evidencia desafios. Como muito bem você disse, que é colocar o nome dele sendo falado em todo o Brasil. E aí precisa de estratégia de comunicação, estratégia do ponto de vista de política, estratégia do ponto de vista de criar ações para que ele seja colocado diante desse cenário. Inclusive, Paulo, olha que interessante. Semana passada eu tive uma notícia não, me contaram uma história sobre essa questão de se colocar nome à presidência da República na época de Tancredo Neves. Nós tivemos a eleição indireta. O colégio eleitoral. O colégio eleitoral, que o único nome que se falava era de Ulisses Guimarães, por conta de ser do estado de São Paulo. E o Tancredo era sempre questionado e ele nunca se colocava. E aí o que foi se estruturado era que muitos parlamentares do Nordeste vieram a Minas Gerais dar palestras nas entidades empresariais, em outras entidades, e a partir disso o Tancredo se aproximou desses deputados do Nordeste e conseguiu apoio. A chegar a um fato, né, histórico, aonde em uma carona dentro de um veículo, Ulisses Guimarães
falou a Tancredo Neves que ele seria o único candidato, pois ele tinha o apoio de todo o colégio eleitoral. Então essas estratégias do ponto de vista da política, de se colocar um nome, é muito interessante, né, Paulo? Por isso que eu disse no meu comentário que isso marca realmente algo para a história do nosso país. Eu tenho sempre uma dúvida, e é uma dúvida que é frequente quando vejo as campanhas à presidência da República serem antecipadas. Você, por exemplo, não concorda comigo com essa opinião. Eu acho que as campanhas devem ser estrategicamente colocadas numa reta onde a discussão é a campanha. Perfeito. Nós estamos antecipando uma campanha que deveria começar mesmo para valer a partir de março do ano que vem, com propostas, com definições, para uma campanha antecipada em quase 7 meses. Então, é o meu entendimento de política, é a minha opinião. Eu não estou querendo formar ninguém, catequizar ninguém. A minha opinião é nesse sentido. Eu sempre acho precoce demais você, há mais de um ano do período eleitoral, colocar o seu nome na disputa, numa disputa que ainda é um jogo absolutamente indecifrável. São incertezas, né, Paulo? É indecifrável. Nós não conseguimos... Qualquer pessoa que estiver agora fazendo aí desenhos da sucessão presidencial em 2026 e até das sucessões dos estados, com raras exceções, por exemplo, São Paulo, a gente sabe que se o governador de São Paulo for para a sua reeleição, ele vai com o pé nas costas. Né? O governador de Santa Catarina, o Jorginho também, se for, vai com o pé nas costas. Verdade. O Ratinho Júnior. O Ratinho está na reeleição? O Ratinho acho que está na reeleição. O Ratinho já está na reeleição. Igual o governador Romeu. Mas então, a gente vê esse cenário e sabe que você trazer para mais de um ano essa disputa, é a minha opinião, vou voltar a repetir, porque senão aí os apressados começam a dizer que eu estou dizendo que o Romeu Zema não devia... Não, é a minha opinião. Se o governador Romeu Zema me perguntar, eu digo a ele o que eu estou dizendo aqui agora. Acho prematuro lançar candidatura agora para um pleito de outubro de 2026. Mas cada partido, cada marqueteiro, cada estrategista tem o seu caminho a seguir. Verdade, então Paulo. Não tem jeito de ficar discutindo isso, e tem um detalhe, né, assim, do ponto de vista técnico, realmente, você tem razão ali pro lado de março, começa as nomeações das pré-candidaturas e depois se tornam candidatos com as assembleias dos partidos, né, as convenções. Só que, Paulo, o Brasil realmente é um país engraçado, né, porque, na minha opinião, deputados, senadores, os políticos em geral, eles estão em campanha, é o mandato inteiro, né, Paulo? É impressionante quanto a maioria dos políticos brasileiros estão em campanha o tempo inteiro. Eu entendo que a sua questão, que você aponta, não é essa, né? De realmente ele se colocar como um nome à pré-candidatura e a partir daí ter falas na mídia, ter exposição da sua imagem nas redes sociais como realmente uma pessoa que está se colocando como pré-candidato à presidência. Então, isso é um ponto importante. Você acha que é prematuro, porque também pode ser aquilo que você já comentou no Talks, de estar colocando a imagem dela ao tiroteio livre aí, né, da oposição e das pessoas que não concordam com as ideias do governador Romeu Zema. Eu acho que realmente faz sentido essa sua fala, mas está bem, acredito eu que está bem estruturado. Eu acho que a gente precisa ter esse nome, precisa se colocar e começar a trabalhar para não ocorrer o que aconteceu em 2018, lá na época que o presidente Lula não nomeou o seu sucessor ou deixou para nomear de forma tardia, e aí resultou realmente na perda das eleições. Né? Eu vou dizer aqui, para mim, eu acho um baita nome. Sob o ponto de vista da gestão pública, então, um baita nome é o nome do Zema. Com certeza, entregas políticas, né, Paulo? A gestão pública, para mim, que é responsabilidade fiscal, pagamento de fornecedores e servidores, a gestão pública sendo feita de maneira adequada, adequação em reformas administrativas, a diminuição de número de secretariados ou de ministérios, tudo isso eu acho um baita nome, Zema, um baita nome mesmo. Verdade. Falo com a maior tranquilidade. Enfrentou uns desafios do ponto de vista político. Pegou o Estado quebrado, né? Na Assembleia também, né, Paulo? Mas isso faz parte, né? Hoje as coisas estão caminhando melhor, né? O Propag está aí caminhando bem, e eu acho que é um nome que tem entregas. Eu acho que qualquer candidato que se coloque à disposição para ser presidente da República em nosso país, ele tem que ter entregas, né? Entregas e preparo para isso. O governador Romeu Zema tem demonstrado, sim.